Voltamos, Brasil. E eu quero chamar um pouco a atenção de vocês que estão em casa agora, porque essa pauta é muito interessante. Então, eu já vou descrever para vocês entenderem, porque eu acho que está de parabéns quando ideias como essa começam agora a ser implantadas, principalmente para a gente tentar evitar o feminicídio, né, gente? Que é o crime cada vez mais contra as mulheres. E o Senado aprovou em março um projeto de lei que determina o prazo de 24 horas para que profissionais da rede pública e privada de saúde notifiquem, a polícia sobre casos de violência contra a mulher ou até indícios desse crime. Atualmente, gente, redes de saúde já são obrigadas, a notificar os casos, mas não havia um prazo para essa comunicação. Então, a proposta aprovada agora tem a intenção de evitar que casos de violência contra a mulher não fiquem impunes, E para isso, eu vou receber aqui a maravilhosa advogada Bruna Kusumoto e o psicoterapeuta César Bueno. E claro que eu quero a sua participação. O telefone fica liberado, que você sempre é bem-vindo aqui para participar com a gente no 2578-6000. Boa tarde. Boa tarde. E aí, gente, pelo menos agora foi aprovado. A gente percebe que agora a lei dá 24 horas para os hospitais notifiquem a violência contra a mulher. O que vocês pensam a respeito? Anteriormente, já existia a obrigação dos hospitais. Mas não tinha tempo, né? Não tinha tempo, exatamente. O que ocorre? Com essa obrigatoriedade de ser acionado a polícia, comunicado à polícia militar ou mesmo a autoridade sanitária, que hoje é o que realmente acontece. Você tem o indício, o médico recebe uma vítima, simplesmente, se for muito evidente a agressão, ele questiona a vítima, fala, aconteceu alguma coisa, houve uma agressão. Às vezes as vítimas se negam a isso e eles têm que relatar isso no prontuário médico. Nesse momento, ele comunica à diretoria do hospital e o hospital comunica à autoridade sanitária. A autoridade sanitária é que tem que simplesmente ligar e acionar a polícia. Essa comunicação, não existe esse prazo. Ou seja, pode ser que demorasse 3, 4, 5 dias, pode ser que a vítima... Mês? Um mês. E muitos, Muitos meses, um mês ainda a gente está otimista. Isso faz com que a vítima de agressão acabe se perdendo até na questão do tratamento psicológico, E até mesmo pode levar óbitos, depende do tempo, da urgência do que está acontecendo, né, gente? É importante até, grande parte das pessoas que procuravam assistência de saúde, muitas delas não tinham nem a condição psicológica de entender o que elas estavam passando. Porque elas ficam, às vezes, apequenadas, o agressor começa sempre com uma agressão psicológica, ele vai diminuindo aquela pessoa, tanto na parte econômica, na parte psicológica, vai diminuindo a autoestima, privando socialmente, até que vira um empurrão, vira um chacoalhão, um apertão e aí vira uma agressão de fato. Quando chega nesse ponto, a vítima ela já está... É o extremo já, César? Já é o extremo. Que aí a pessoa ela já está tão apequenada ali naquela situação que ela não consegue nem pedir socorro. Ela acha que... César, o que leva a pessoa a coibir, parece que se ficar calada, o silêncio... Ficar escutando isso por um mês, 1 ano, 2 anos, 3, o que leva pela sua experiência? Dois movimentos conduzem a pessoa a não perceber ou não dar o reconhecimento a si do que está passando. Um deles é a autoestima mesmo, o agressor ele suprime psicologicamente, a pessoa ela não consegue entender que aquilo é tão grave, ela tem medo de levar a público e perder aquela pessoa. O outro é que ela não relaciona-se com um agressor de fato, ela se relaciona com aquela pessoa que ela se apaixonou, que é a imagem que ela cria do agressor. E normalmente, depois de ser agredido, o agressor vem, pede desculpa, fala que foi um impulso, que não controlou, que foi da boca para fora. Foi bebida. E aí ela... então peraí, ele é realmente essa imagem que eu construí. Então ela vai se torturando, porque ela vai se reafirmando na imagem que ela construiu dele e na imagem que ela construiu dela. Quando ela consegue mudar isso? Quando ela consegue enxergar? Por que as pessoas parecem que tem um véu aqui que encobre, então? Quando consegue arrancar esse véu? Eu digo, o melhor movimento é você compartilhar essa dor com alguém, porque nesse momento as mulheres elas vão se isolando, né? Se fechando, se embotando, e aquilo começa a ser parte da vida dela, parte da imagem, da autoimagem dela. Quando ela compartilha com alguém, de preferência alguém que seja acolhedor, que possa começar a abrir ela a percepção do que realmente ela está vivendo. Quando ela faz isso, ela consegue ter a percepção de que aquilo não é realmente um relacionamento saudável, que está correndo risco de vida
naquele momento. Então, normalmente eu sempre digo, procure alguém, se não um especialista, um familiar, se alguém próximo para que abrir, você né? Não possa... pode deixar, né? Acho que outro Você ponto como advogada, também... você deve ficar assustada cada vez mais e como mulher, principalmente. Não, assim, cada vez mais, quando chega uma vítima para falar comigo, compartilhar comigo, a primeira coisa que eu pergunto é: você já se olhou no espelho? Mas por quê? Não, porque simplesmente você é uma pessoa maravilhosa. E a pessoa, quando ela está simplesmente acabada emocionalmente, ela fala: não, eu não sou maravilhosa. Aonde? A senhora está sendo educada. Eu falei: não. E é engraçado que na hora que você percebe que a mulher fala essa frase, você já nota que a pessoa está extremamente acabada emocionalmente. Ela não tem nenhum tipo, né, de estrutura. E aí você tem essas questões. Eu gerei uma expectativa, fiz uma imagem do que é o meu marido, do que é meu namorado. Né? E outra coisa que elas relatam muito: eu não posso me separar dele porque eu dependo dele financeiramente. Eu não posso me separar dele porque eu tenho 2 filhos, 3 filhos, doutora. E eu preciso dele. Porque o que vai ser da minha família? O que meus parentes vão pensar de mim? Ainda existe muito ainda esse preconceito, né, de mulher divorciada, do que vão falar da família. Isso existe, porque às vezes a gente tem aquela ideia de que não, isso acabou, hoje não tem o porquê, né? Não, mas ainda tem bastante essas pessoas. E qual que é a sua área específica como advogada? Eu atuo contra a violência contra as mulheres, especificamente. Nisso. E eu atuo bastante em processo civil. Recuperação realmente de evitar conflitos. Me conta um pouquinho, quando a mulher entra nesse processo que ela quer a separação, né? Que ela vai, procura um advogado e fala: minha vida está um caos, está um inferno, não consigo viver, não tenho vida, mas estou vivendo sob pressão. E aí? A gente às vezes percebe, vão dar garantia, pediu afastamento, mas muitas vezes elas não chegam nem ao final do processo, que são vítimas da violência com feminicídio. Então, hoje, antigamente tinha bastante isso. As mulheres chegavam, apanhavam, iam denunciar. Aí vinha o marido, vamos fazer as pazes, eu não vou fazer mais isso, prometia. Chegava para o delegado ou até para o Ministério Público, falava: promotora, eu não quero mais que isso vá à frente, quero retirar a queixa, que é o que o padrão agora todo mundo fala, não quero mais representar. Não, hoje não pode. Tá. Hoje é considerado um crime de natureza pública, tá? Incondicional. O que isso quer dizer? Independente da sua vontade, a partir do momento que você anunciou ao Ministério Público ou a delegacia, eles têm que investigar. E até o fim. E até o fim. E demora esse processo? A maioria deles demoram. Uma, porque as nossas delegacias, elas estão lotadas de inquérito, não existe um efetivo, pessoa focado, suficiente. Não tem? Oi? E tem uma delegacia da mulher, tem a delegacia da mulher. É muito pouco. É muito pouco. Eles tentam fazer toda vez alguma coisa. Por exemplo, agora faz pouco tempo que o nosso governador lançou um aplicativo de SOS Mulher. Então, você aciona, caso você é vítima de mulher, ou você vê a sua vizinha sendo algum vítima de violência contra a mulher, você aciona o aplicativo. Tá, 2 meses, 3 meses aí em vigência. Eles estão tentando, para tentar acionar o mais rápido possível, né? A movimentação da polícia e tudo mais. E você, César, é possível o agressor melhorar o comportamento? Ou isso é só lorota, é papo, mudei, vou mudar, meu amor, foi cabeça quente, foi porque eu bebi demais? Qual o perfil de um homem que consegue de fato mudar? Que a gente não pode também achar que radicalizar e que nenhum vai ter mudança, que não vai ter melhorias. Como que é esse perfil desse homem? Tá, tem vários estágios desse perfil de agressão. Tem uma frase de Platão que diz: não espere chegar à crise para perceber aquilo que é importante para você. Muitos deles que não estão no estágio de transtorno antissocial, que aí eu diria que já seria encaminhando-se para uma doença mesmo, que aí não tem empatia pelo outro, esse dificilmente ele vai ter uma melhora rápida. Mesmo que caso ele melhore, ele mude, não vai apagar aquela falha na conduta e do caráter que ele teve. Aquilo que vai ficar manchado, então é o que eu digo sempre para a mulher. No primeiro momento, assim como a Marinha da Penha, ela levantou a bandeira, denuncie. Não seja permissiva que um empurrão possa levar até o feminicídio. Um tiro, né? Mas tem parcelas de pessoas que elas estão, seja o marido ou seja a mulher, acontece também o inverso, eles estão com insegurança de perder uma pessoa, um movimento aciona uma circuitaria no cérebro, a qual ele sente um movimento de dor. Ao sentir a dor, ele tem 2 caminhos. Um é se apossar da pessoa, que aí são os movimentos de
ciúmes ou até a própria inveja que ele vai contornar a pessoa para que ela não tome determinadas ações. Esse, quando começa na parte psicológica, dá para trabalhar, dá para conseguir retornar. Mas é o que eu falei e friso novamente, a mulher estar atenta a qualquer diminuição que ela tenha, começa sempre na parte psicológica, para que ela sinalize e eduque o seu parceiro de como ela quer ser tratada. Então, se de alguma forma ele falar, você não é uma boa mãe, você não é uma boa mulher, você não é uma boa esposa, enfim, qualquer que seja a diminuição, não aceite. Naquele momento, pare, interrompa o processo e eduque ele sobre os seus valores, para que ele possa, então, entender como te tratar. Mas é um profissional, né? Sim. Porque tem situações que a mulher não consegue mostrar isso com clareza, né? E a pessoa que foi agredida, ela pode contrair algum trauma que pode piorar, desencadear mais alguns outros problemas psíquicos também? Sim, é natural o transtorno pós-traumático, entre vários outros transtornos, como depressão maior e até transtornos mais complicados mesmo na região cerebral. Quando ela vai entrando nesse embotamento emocional, ela pode sim, e é muito importante. Eu digo sempre, todos que tenham um processo de autoconhecimento, a terapia é um processo para a pessoa se conhecer, se reestruturar, mas existem processos de psicoterapia breves. Se a pessoa não tem muito tempo ou até o abusador gerou um trauma nela, tem processos para que ela possa se reestruturar na autoestima, se reconhecer novamente, para continuar a sua vida com dignidade. Mas é sim possível abrir e é muito comum. E você como advogada, né? Eu acho que ele tem que pegar mais firme e tentar ser, de repente, a razão para ela, né? Porque nesse momento, acho que a mulher, quando passa por esse processo, deve estar com o emocional tão abalado que deve esquecer o que é racional. Eu, como advogada e como mulher, eu sempre tento trazer um pouco da parte da psicologia para o direito. E isso é uma coisa que a gente acaba sendo psicólogo, né? E por que eu falo isso? A grande palavra que eu vejo em nós mulheres é quais são os seus valores. Isso é em qualquer ser humano, tanto homem quanto mulher. Por quê? A gente não tem essa educação emocional. Então, muitas vezes, nós não sabemos quais são os nossos valores. O que eu não deixo que faça comigo, ou então o que eu quero que faça comigo. Quando eu encontro essa situação, a primeira coisa que eu pergunto à mulher foi quais são os seus valores? O que você permite? E a pessoa para e fala assim, mas doutora, meu valor, eu nunca falei palavrão. Eu falei, então, a partir do momento que você tem alguém do seu lado que fale palavrão, você pode entender que isso é uma agressão. Sim, Eu falei, então a gente já começou o primeiro valor, não falar palavrão, respeitar a sua individualidade. Ela começa a entrar num processo de parar de olhar para o problema da agressão e olhar para o problema agora que é aonde? É dela. Aonde ela está? O que ela permite? Se permite. Por que eu faço esse trabalho? Porque muitas vezes não adianta só eu entrar com uma ação, acionar a polícia, acionar o Ministério Público, fazer um trabalho de acompanhamento de um inquérito, uma investigação contra a agressão. Eu também tenho que cuidar dessa pessoa que ficou. E a advogada também faz isso, lógico, sempre com a orientação de um psicólogo, um psicoterapeuta, mas fazendo com que ela volte à sua razão por que ela está ali, quais são os seus valores que devem ser, sim, protegidos. Esse é o primeiro momento, é a primeira etapa que eu faço com as vítimas. Doutora, você já recebeu ameaça? Já. Já recebi ameaça, já fui verbalmente agredida, tanto por cliente, tá? Que às vezes está muito nervoso e fica alucinado, quanto já por relacionamentos, né? A gente tem muita vergonha em falar, nossa, não, eu já tive relacionamento abusivo. E como eu saí? Exatamente da forma... Colocando em prática. Colocando em prática esses... Mas assim, é muito engraçado, a gente tem toda uma teoria, né? Só que quando a gente está nesse momento, você precisa de uma ajuda. E eu só fui descobrir que eu estava dentro de um relacionamento abusivo indo procurar um psicólogo. E aí eu queria entender assim, se quando você está defendendo lá um caso, as mulheres, se algum marido, né, ex-marido, nessa situação também já tentou te coibir também? Já, eles tentam. Às vezes ligam, falam, se a senhora continuar com isso adiante, colocando minhocas na cabeça da minha esposa, a senhora vai ver. Assim, eu não levo muito em consideração, por eu já trabalhar com isso. Né? Então, eu não levo muito em consideração isso. Geralmente, as pessoas feridas, elas querem ferir, ou então, quando elas se sentem ameaçadas, eu não tenho esse medo. Justamente porque se eu tiver esse medo, eu não vou conseguir ajudar as pessoas que eu realmente prezo por isso, porque um dia alguém me ajudou. Entendeu? Então, eu parto muito desse princípio. Eu não me intimido. Engraçado, né? Você quer com a agressão resolver, ou... Esse já é um perfil que não vai mudar, né?
Muito dificilmente ele não percebeu ainda, não entendeu. Como ela falou de valores, às vezes ele foi criado num lar em que tinha um relacionamento abusivo, ele entende que aquilo é o certo e acaba continuando o processo de aprendizagem. Isso vem há muitos anos. Na Grécia Antiga, lá antes de Cristo, as mulheres já eram proibidas de escrever, de aprender a leitura e de várias outras coisas. Hoje o mundo está se abrindo, até por isso que vários casos estão aparecendo e que apareçam mais. Porque a mulher ela tem que entender que... É a internet, as redes sociais que está trazendo, né? Porque eu acho que sempre existiu, né? É que hoje a gente está vendo mais, está sabendo mais. Mas o feminicídio existiu e existe sempre. Sempre desde... E me diga uma coisa, como recuperar de um trauma psicológico após uma agressão ou diversas agressões? Como superar isso? Se essa pessoa estiver ainda no relacionamento presa, ela está no processo traumático e normalmente o que acontece é que você recebe a coação, eu recebo a proibição da mulher em continuar a terapia, porque ela começa a se conhecer. Então o que eu digo, hoje na internet existe muito material de qualidade que a pessoa pode encontrar para começar a sair daquele processo, mas buscar uma terapia, buscar uma ajuda qualificada com pessoas que possam realmente entender o momento que ela está e levar ela para um... E por que fica, gente? Por que fica, por exemplo, se levou um empurrão, se ele apanhou, não vai mudar? Eu fico sempre questionando, por que é na cabeça da gente, né, assim, aquela frase antiga que a gente sempre escutou, vai mudar, ele vai mudar, ninguém muda ninguém. Sim, Por que fica? Porque realmente, reforçar o que eu falei, a mulher ela não está... Tem instintos também? Tem instintos de você gostar de homem agressivo, instinto de despertar, tem fetiche, tem fantasia, tem sentimentos. O que pode acontecer com uma mente, eu estou falando no quesito mente, de todos os lados, de conviver com uma pessoa que está te ameaçando, né? De repente tem casos que a gente sabe de ameaça de morte, que fala que vai te matar o tempo todo. Como que a pessoa consegue conviver com isso o tempo todo? Eu vou falar pela visão do cérebro, né? Do cérebro, vamos analisar a cabeça. Como neurocientista, a gente antigamente achava que o instinto de sobrevivência era o que regia tudo. Então, a mulher sendo agredida, logo ela sairia do casamento. Uma pessoa que usa drogas, álcool excessivamente vai parar porque ela está se destruindo. Só que, na verdade, hoje a gente acredita no princípio da familiaridade. Nós não temos muitas escolhas no dia a dia quando não colocamos isso à lucidez. Então, a gente repete vários padrões. Quero mudar um hábito alimentar, quero começar um exercício. Funciona da mesma forma. Você vai lá, quero fazer, mas aí quando você se pega repetindo a mesma coisa, porque o cérebro vai poupar energia, ele não gosta de lidar com a perda, de construir novos caminhos. Com a mulher lá, é a mesma coisa. Ela até trouxe aqui, vou perder a minha estabilidade financeira, vou perder o que vão pensar de mim, porque as crenças sociais de uma mulher... Mas não vai perder, né? Essa mulherada, eu falei assim, vou convidar vocês dois pra gente sentar na mesa ali no chá da tarde, tomando um café com a Lisandra Castellani da Anastácia Buffet, que preparou uma mesa super gostosa pra vocês, e o Jorge Guerra, que aí a gente bate um papo entre nós quatro. Vamos, doutora, por favor? Porque eu não consigo, não vai perder nada. A lei tá aí também pra cuidar nesse sentido. Separou é 50%. Né? As mulheres têm medo de um relacionamento também, de um recomeço, né? Ouvindo aqui os dois amigos, eu acho o seguinte, né? A mulher, o primeiro grito com a mulher liberou, já vai tomar o segundo, o terceiro tem que sair fora. Não pode deixar. O primeiro tapa já dá, né, a abertura para o segundo, para o terceiro. Então eu acho assim, a mulher hoje é independente. Vocês podem servir à vontade. Sim, nós vamos bater um bate-papo aqui. Completamente independente, tem o trabalho dela, o machismo, né? O homem machista, ele quer colocar a mulher numa redoma de vidro e dizer, é minha. Sim. Acabou isso. Nós estamos em outros tempos. O homem tem que aceitar que a mulher tem independência e ela só fica com o homem se ela quiser. Exatamente. Pois é, mas é estranho, né, Jorge? Porque a gente fica sempre... Vocês querem um café? A gente vocês podem um cafezinho. Tem açúcar. Eu sempre tenho essa sensação, assim, que parece que não consegue sair desse círculo vicioso. Desvincular, largar. Se você tá apanhando, se você tá sendo agredida, né? Ou às vezes não só você também, mas seus filhos, tudo, e você não consegue sair dessa situação. Sempre é a última mas vamos fazer assim, como o papo aqui é muito sério, eu vou dar só um recadinho para amenizar, adoçar um pouquinho aqui. E aí a gente volta nesse assunto e você que está em casa também pode mandar sua pergunta ou pode ligar, 25786000. Agora chegou a hora de adoçar o nosso programa, hein, gente? Vamos dar uma... relaxar um pouquinho, gente. Olha só, vamos falar de chocolate pan? Você já ouviu falar chocolates?
Quem não conhece? São os rolinhos de chocolate ao leite, gente, que lembram tanto a nossa infância. O mais legal é que as crianças adoram chocolate com gostinho de diversão. Você já pensou em ter lista de material escolar? Aí o Chocolapes, olha que delícia. Procure um estabelecimento mais próximo aí da sua casa, os produtos da Pan, gente. Você vai surpreender com a Pop Pan, com pão de mel, as moedinhas de chocolate ao leite e tantas outras delícias. Chocolate Pan, o doce sabor da infância. Olha que delícia de vídeo. Gostinho que lembra a infância, chocolate dos momentos especiais. Ontem era tão bom e hoje está ainda melhor. Produtos Chocolate Pan é uma delícia. Produtos Chocolate Pan. Chocolate Pan, fazendo seus momentos inesquecíveis. Viram que delícia de vídeo? Convido vocês para seguir esse site aqui, ó, chocolatepan.com.br, descobrir toda a variedade, os lançamentos, tantas delícias que eu tenho certeza que você vai amar. Vamos para o nosso bate-papo da tarde, assunto sério. Eu gostei dessa nova lei, 24 horas. Então tem que informar sim, porque às vezes a mulher está machucada, agredida, pode ser o homem também, né? Se for o caso, lá no hospital lá, tá com medo. Pode ser parente também pressionando? Pode. Né? É muito comum isso também. De uma ameaça, né? Ameaçado. Tá certo. Já está sensível. A grande questão que os médicos se veem, na hora que saiu essa... Ainda não foi aprovada, tá? Porque retornou, o Senado aprovou, mas voltou porque eles mudaram uma palavrinha. Estava suspeito, eles colocaram indícios de violência. Então tem que ser retornado para casa novamente dos deputados. O que é a grande questão dos médicos? Se eu vou atender uma paciente, eu verifico a primeira coisa, que ela está com sintomas de agressão. Eu vou chamar a polícia imediatamente? Será? E aí, eu fiz uma pesquisa mais ou menos de campo e liguei para alguns amigos médicos. Falei, o que vocês fazem? Bruna, a primeira coisa que eu faço é chamar um psicólogo. Porque a primeira pergunta que eu faço, se eu fui agredido, ela já sai correndo. Não, bati. Porque ela tá com medo. Caí, bati no armário, caí da escada. Ela tem medo. Claro, deve estar com ameaça, Medo de gente. assumir, né? Medo, vergonha. Medo de morrer, de apanhar mesmo. Exatamente. E aí o psicólogo, ele tem algumas perguntas, né? Chave, Você né? pode até... Que ela não precisa falar, sim, eu apanhei, doutor, mas com 3 perguntas ele já... Sim, o corpo manifesta muito mais do que, do que as palavras em si. Então, uma coisa que acontece muito, alguns médicos, eles têm que lidar com valores próprios. Nossa, mas eu vou, e se não for? Eu posso causar um problema para esse casal. E, de fato, algumas vezes pode ser apenas um indício que não, de fato, teve uma agressão. E aí se consolida uma crença. Nossa, peraí, é melhor eu não fazer porque aquela vez aconteceu. Mas muito mais do que isso, perceber quantas vidas estão sendo salvas como profissionais da saúde, entendendo que muitas vezes a mulher ela realmente não tem a condição psicológica de entender o que ela está passando. Então, qualquer indício é muito importante que sinalize. Aí fica um recado para homens, né, como pai de 3 crianças, quando a gente pensa na mulher que a gente está educando, criando, como qualquer pai aqui pode educar a sua filha a perceber. E como ele faz isso? Com as atitudes que ele tem, para que a filha entenda qual o tipo de atitude que um homem mesmo, pode ter. Porque aí qualquer coisa contrária, aquilo que ela recebeu numa boa educação, ela vai entender que não é legal e ela consegue... errado, né? Diálogo dentro de casa, né? Acho que é Sim. tudo, né? Acho que, vamos supor, 50% do problema, acho que é o diálogo dentro de casa, você vai ajudar muito. Tem muito na homem formação. frustrado também, né? Que acontece muito caso de homem frustrado, que fica desempregado, coitadinho, sabe que a situação, a crise está Mas terrível. conta na mulher? É isso que eu tô Pode, falando. né? Muito homem que está frustrado e ele vê de repente que a mulher tá fazendo um trabalhinho outro, ou tá ali, tá conseguindo dar conta, e ele O que eu acho? Eu acho que o homem tem medo, Nani. O homem ainda tem medo da independência da mulher. É incrível. Tem muitos amigos que eles querem colocar a mulher numa redoma de vidro. E isso acabou, gente. A mulher, é ótimo a mulher ser independente, é maravilhoso, porque ela vai ficar com você só se ela quiser, se ela te chamar mesmo. Exatamente. Mas é difícil se lidar com a verdade. Essa é a questão. Hoje, tanto homem quanto mulher, é difícil você estar com a pessoa pelo que ela é. Porque você tá com a pessoa porque ela é, não existe requisito. Olha, você tem dinheiro ou não. Exatamente. Não existe isso. É o amor mesmo, né? É o amor. E o amor, nada mais é, independente de homem e mulher, no relacionamento entre amigos, entre profissionais, é exatamente você saber lidar com a verdade. Perfeito. E isso gera pânico nas pessoas. Exatamente. E essa geração de... Eu falo, dentro da minha profissão é visível isso por tamanho, número de processos que a gente tem. Porque lidar com a verdade, você lidar com essa frustração porque não era aquilo que você esperava, gera conflito.
E o conflito faz com que o homem diminua a mulher. Ele subir, pra pra ele ele poder, subir, para o ego Parecer ser dele, grande, não é né? parecer Então, gente, ser o divórcio grande. emocional, ele pode ser um sinal de perigo? O divórcio emocional, ele é o primeiro passo para a separação, mas tem gente que vive o divórcio emocional o resto da vida, né? Eles estão dentro da mesma casa. Quais são os sinais? O que acontece? Como verbalmente? No como divórcio funciona? emocional é quando a pessoa ela já não está mais tendo nenhuma relação afetiva. Eu costumo dizer 2 círculozinhos. A relação, quando ela se encontra, nós encontramos uma outra pessoa, nós pegamos uma interseção, ou seja, uma parte minha que se encontra com o outro e que naquele espaço nós temos o nosso. E tem uma outra parte que não se encontra, que é a liberdade que o outro tem em ser ele mesmo, e assim como eu. E quando esse círculo se separa, não há nada mais de metas sistêmicas, de compromissos do casal ou desejos do casal. Eles começam a viver no mesmo lar, mas sem nenhum vínculo emocional, sem nenhum contato, nenhuma empatia. Ô, doutor, Olha, falei que... aproveitando que o senhor está falando de divórcio, eu quero que você analise meu caso. Sou casado há 13 anos e hoje acabou tudo. Minha esposa sempre pagou o aluguel. Hoje ela descobriu que a casa é minha. Isso é grave, né? Depende dos contratos que você fez com ela, né? De compromissos, mas é grave, é um comportamento argiloso. O Latinha falou pra mim lá fora que mulher é complicada. Você acredita que ele falou isso pra mim? Falou, Jorge, você não entende as mulheres. Mulher é complicada. Veio falar uma comparação com pizza aí. Como é que foi, Latinha? Posso falar? Vou Fala, falar. mas, o pessoal vai brigar com você, hein, Latinha? É o seguinte, Ah. ô Jorge, o dia que você compreender por que as pizzas são redondas, embaladas em caixas quadradas e depois consumidas em triângulos, então você terá sabedoria suficiente para entender as mulheres. Nunca! Eu falei que a Nani ia te dar uma bronca, hein, Nunca! Latinha? Vocês não vão entender as mulheres. Nunca, Mulher tem não que adianta. sentir. Ou tem que ter... Por isso que a mulherada gosta de homem com alma feminina. Entendeu? Homem que tem uma Com alma mais afinidade com a sensível, mulher, tem que ter né? afinidade, tem que conhecer. Agora, é Exatamente. impressionante. Um homem nasce, viu, Latinha? Pra você também, como pra você acompanhar pro resto da sua vida. Tô atento. Um homem nasce de uma mulher, é gerado no ventre de uma mulher. A Certo? primeira coisa o primeiro alimento é o leite materno. materno. E ainda maltrata uma mulher. Não pode. Impressionante, né? É difícil. Por isso que eu quero as redes sociais de vocês, porque o programa aqui passa rápido. A gente fala as redes sociais e depois a gente tem mais um tempinho livre para vocês darem algum conselho também para as pessoas que estão em casa. Como que nós encontramos? Eu quero saber depois se é possível pedir socorro para ter amparo psicológico no Brasil também. Sim, sim. @Viver de Terapia no Instagram, www.institutoelix.com.br. Tem cursos de inteligência emocional também para desenvolver essas habilidades. E é possível, sim, na delegacia, a mulher que está num processo de agressão, ela consegue ter auxílio, ela consegue ser removida daquele espaço ou até remover o agressor daquele espaço para que ela continue vivendo. Aí que eles ficam mais perigosos, né? Sim. Se tirar eles do minha casa. O território deles. Não é, doutora? Né? Não, eles ficam mais agressivos porque aquilo mexe com o ego deles, a virilidade deles. É minha casa, eu pago isso aqui. E aí realmente eles se tornam um pouco agressivos, mas o ser humano tem medo de perder a liberdade. Então o maior medo do ser humano é você ser preso. E nesse momento que você desrespeita uma cautelar, você E tem tá que ser com- preso mesmo. Tem. Encostou a mão numa mulher, tem que ser preso mesmo. Eu sou de acordo com isso. A lei está mudando, né, cada vez mais e agregando. Sim. Doutor, como que a gente consegue as suas redes sociais também? Qual as redes sociais? A minha é @Bruna Kusumoto ou Kusumoto Advogados, também pelo Instagram, ou pelo telefone 2295-2993 ou o site kusumotoadvogados.com.br. Essa é linha dura, hein? Descendente de oriental é tudo linha dura, assim. Tudo linha dura. certo. Jorge Guerra, rede Vamos lá. social. E depois Bom, a minhas gente redes volta no nosso sociais, papo. @RepórterPet, e eu quero falar que a gente fica ainda mais interessado nesse assunto depois que a gente tem uma filha mulher. Entendeu? Você começa... Observar diferente, Porque meu um pai olhar sempre falou pra mim, não faça com as mulheres lá fora o que você não quer pra sua irmã. Exato. Ele Agora sempre você falou tem isso pra filha. mim. Hoje eu tenho uma irmã, mãe, filha, então vou entrando mais ainda no mundo feminino, né? Então, assim, eu apoio completamente. Eu acho que a mulher tomou um grito, corre pra delegacia. Eu acho que tem que ser assim. Ori, as redes sociais, por favor, pra gente... Estamos no Instagram como Anastácia Buffet. Me encontram no Facebook como Lisandra Castellani /Buffet Anastácia. Nosso telefone é 11 9 48 18 11 40. 11h40, tá ali. E vamos falar então, gente, de um conselho então geral que vocês dão dentro desse tema, né? A gente viu que, graças a Deus, tem pelo menos essa lei, é uma lei bacana.
não vamos deixar um ponto de vista só que é só para mulher, mas eu acho que a lei vai deixar também, né? Porque todo mundo reclama da Lei Maria da Penha, que é só para mulher, a delegacia é só da mulher. Gente, pelo amor de Deus. Não, a agressão doméstica, ela na verdade pode ser com a criança, com o idoso. Isso que eu tô falando, e é agressão doméstica, só pra gente deixar claro. Eu queria que vocês aconselhassem, por exemplo, sentiu que tá vítima, tá sendo pressionada, coagida, verbalmente, emocionalmente, fisicamente, qual o conselho seu como psicólogo? O primeiro ponto é não se diminuir, não se deixe... às vezes a pessoa está projetando a dor dela em você e não abraça. As dela também, exatamente. Né? Não abraça, sempre saiba quais são realmente os seus princípios, a sua autoimagem e mantenha relações. Não se prive, não se feche. Mas se já estiver fechada e for agredida, a gente não tem a tendência a socorrer quem pede socorro, socorro. Então, o grito de pedido de socorro, nesse caso, na agressão, quando você está no limite, é você gritar fogo. Então, se você estiver sendo agredida, percebendo que a vida pode ser tirada naquele momento, grita fogo. E eu estou falando para muitas mulheres que estão em silêncio lá, ou que pedem socorro e o vizinho não faz nada, depois passa um tempo, ela continua lá. Então, o melhor pedido de socorro é fogo e no momento que você se abrir para ajuda, a ajuda vai vir. Seja dos seus familiares, seja de um profissional. A hora que você se abrir, tomar a decisão e nada te impede. Você é muito mais do que o que você está vivendo. Você é muito mais do que isso que está acontecendo. E as crenças financeiras, as crenças que não posso social... Resolve. é muito do que ele colocou também na cabeça da mulher. Coloca o advogado, porque o advogado resolve, né, doutor? Não tenha dúvida, a gente resolve sim. Uma dica que eu queria dizer é, se você é vítima, você vai num hospital, você é médico, não tenha medo de notificar, colocar no prontuário, suspeita, indícios de violência doméstica, porque nesse exato momento que você coloca no prontuário, o hospital, ele encaminha isso. Tá? Ele é obrigado a fazer uma notificação compulsória, que a gente chama, para encaminhar para as autoridades competentes. E nesse momento que ele encaminha para a autoridade competente, a autoridade competente vai atrás. Sempre. Ele vai simplesmente informar a pessoa, olha, estou achando que você está vivendo, sim, tem indícios de violência, tá? Dando ciência para a vítima, porque a vítima simplesmente fala, não, você não pode falar sobre a minha intimidade entre médico e paciente. Ele não vai expor em nenhum momento, ele vai colocar indícios de... Tá? E isso é o momento que a gente pode verificar uma atuação de uma polícia, atuação de uma visita, tá bom, do conselho tutelar, do conselho de saúde até a casa, que isso evita, assim, diminui, tá? E, para finalizar, ele aumenta a estatística de pessoas, o controle de mulheres também, dentro de hospitais que apresentam lesões ou então doenças crônicas. Gente, eu queria agradecer muito vocês. Obrigado. O programa chegou ao fim. Obrigado pelo carinho. Muito grato, viu? muito grato. Bom ter vocês aqui. @Cachorro Latinha. Vamos seguir o Cachorro Latinha também, viu? Beijo, Nani! Beijo, querido. Gente, obrigada a você que está em casa pelo carinho, pela companhia. Mais uma tarde com vocês, é muito bom. Beijo no coração e, ó, 3 vezes para vocês o que vocês desejam pra gente, tá? Muita paz e muita luz para todo mundo. Tchau.